Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupar, Investir, Lucrar e eu sou o João Paulo. Existe uma ideia relativamente comum quando começamos a falar de investimento em valor. A ideia de que é uma estratégia para pessoas com muito dinheiro. Imaginamos logo grandes investidores, equipas de analistas, Bloomberg Terminal, relatórios com centenas de páginas e carteiras de milhões de euros. E depois olhamos para os nossos 500 ou 1000 euros, ou mesmo para os 100 euros que conseguimos colocar de lado todos os meses e pensamos, value investing, não, isso não é para mim. Mas acredita, não é verdade. O value investing ele não começa no tamanho da tua carteira. Ele começa sim na forma como tu tomas as tuas decisões. Se tens 500 euros e preocupas-te com aquilo que realmente estás a comprar, quanto é que vale, quais são os riscos que estás a assumir e se o preço apresentado faz sentido, já estás mais próximo da filosofia de investimento em valor do que alguém que tenha 10 mil euros e compra simplesmente aquilo que está a subir. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Como é que tu podes começar a aplicar os princípios de value investing, mesmo que ainda não tenhas uma grande carteira, sem tentares imitar Warren Buffett, sem construir modelos financeiros absurdamente complexos e, sobretudo, sem acreditares que precisas de encontrar 10 ações extraordinárias amanhã? Porque uma das primeiras ideias que precisamos de abandonar é o de que existe uma carteira perfeita. Não existe. Existe sim uma carteira adequada a uma determinada pessoa. E se tu estás a começar com pouco dinheiro, isto não é necessariamente uma desvantagem. Na realidade, em algumas dimensões, até pode ser uma verdadeira vantagem. Mas, pelo início, o que é que significa realmente investir em valor? Vamos começar pelas bases, que é onde devemos sempre começar. Value investing não significa simplesmente procurar ações baratas. E essa é talvez uma das interpretações mais perigosas do conceito que eu já vi. Uma ação que caiu 70%, ela não é necessariamente barata. Tal como uma empresa com um PER de 7, não é automaticamente por si uma oportunidade. Uma ação que está perto do mínimo dos últimos 5 anos, ela não passou subitamente a ter valor. Investimento em valor significa procurar uma diferença favorável entre aquilo que pagas e aquilo que tu acreditas através de análise que o negócio vale. O preço é aquilo que aparece no mercado. Já o valor é aquilo que nós tentamos estimar. Nós não conseguimos calcular esse valor ao cêntimo. É uma mera estimativa. Por isso, Benjamin Graham introduziu uma ideia fundamental: margem de segurança. Se estimas que uma empresa pode valer aproximadamente 50 euros por ação, comprar a 49 dificilmente vai-te dar uma grande margem para estares errado. E se consegues comprar significativamente abaixo de uma estimativa conservadora de valor, começas a criar uma proteção contra erros, surpresas e hipóteses demasiado otimistas. E essa, no fundo, é a essência. Comprar valor por menos do que aquilo que nós consideramos que ele vale. Mas, antes disso, há outra componente igualmente importante: a qualidade. O value investing moderno ele não significa comprar empresas medíocres apenas porque são extremamente baratas. O próprio Warren Buffett começou muito próximo da abordagem clássica de Benjamin Graham, procurando empresas profundamente descontadas. Mais tarde, muito influenciado por Charlie Munger, passou a dar mais importância à qualidade do negócio. Uma empresa capaz de gerar retornos elevados sobre o capital, crescer sem precisar de endividamento excessivo e defender uma vantagem competitiva pode merecer uma avaliação superior à de negócios em declínio. Por isso, quando falamos de valor neste episódio, não estamos apenas a falar de ações baratas. Estamos a falar de uma relação entre o negócio, o preço e o risco. E aqui aparece um erro muito comum de quem começa a investir com pouco capital. Tenho apenas 500 euros, por isso tenho de comprar ações de 5 ou 10 euros para conseguir ter muitas. Não. O preço nominal de uma ação diz muito pouco sobre o facto de uma empresa estar cara ou barata. Uma ação de 3 euros pode estar extraordinariamente cara, já é uma ação de 300 euros pode estar barata. Aqui o que interessa é aquilo que cada ação representa relativamente ao valor total da empresa
e à capacidade económica do negócio. A capitalização bolsista ela é muito mais relevante do que o preço isolado da ação. Se uma empresa tem 1.000 milhões de ações a 2 euros, ela vale 2.000 milhões. Outra pode ter 10 milhões de ações a 100 euros e valer 1.000 milhões. Apesar de cada ação da segunda custar 50 vezes mais, a empresa inteira vale metade. E isto é particularmente importante hoje porque muitas corretoras permitem comprar frações de ações. Ou seja, tu já não tens necessariamente de escolher empresas apenas porque consegues comprar uma ação inteira. Se a corretora com que tu trabalhas permitir fracionamento, tu podes investir 50 euros numa empresa cujo valor da ação custe 500 euros. E isso torna o Value Investing muito mais acessível para carteiras pequenas. Mas uma nota importante, se tu tiveres frações de ações e a corretora falir, tu perdes o valor. Já ao contrário, se tiveres ações inteiras, não perdes. Mas isso não inibe de comprares, mas eu quero é que tenhas isso bem presente. E agora chegamos a uma parte que eu considero muito importante. Se estás a começar com pouco dinheiro, a primeira decisão do Value Investing pode ser não comprar nenhuma ação. Se tu não tens um fundo de emergência, se tu tens dívida cara e se precisas daquele dinheiro para o curto prazo, talvez ainda não tenhas a base necessária para investir em ações. E atenção que isto não tem nada a ver com falta de ambição. Tem a ver sim com reduzir a probabilidade de seres obrigado a vender no pior momento. Imagina que encontras uma empresa que consideras excelente, compras com margem de segurança e 6 meses depois o mercado cai 25%. A tua tese de investimento, ela permanece intacta. Já os números da empresa continuam sólidos. Mas surge-te uma despesa inesperada e depois precisas daquele dinheiro e o que é que fazes? Vendes. Não porque a tua análise estivesse correta, mas porque tu tiveste a utilizar um capital que tu precisavas para o curto prazo. E isso, num investimento, seja ele qual for, não. Pois o fundo de emergência, ele também protege a tua carteira de investimento. Porquê? Porque ele dá-te tempo. E tempo é uma das ferramentas mais importantes do investimento em valor. Por isso, antes de perguntares qual é que é a ação que eu devo comprar, pergunta: este dinheiro pode realmente ficar investido durante vários anos? Se a resposta não for claramente sim, talvez não seja ainda capital para investimento. Quando alguém começa a interessar-se por ações individuais, existe uma enorme tentação para construir rapidamente uma carteira complicada. Tecnologia, saúde, energia, bancos, consumo, REITs, mercados emergentes e de repente uma carteira de 1.000 euros tem 15 posições. À primeira vista ela parece diversificada. No entanto, cada posição é tão pequena que dificilmente terá um impacto relevante. E mais, acompanhar as 15 empresas, existe um trabalho que talvez o investidor ainda não esteja preparado para fazer. Com pouco capital, simplificar pode ser extremamente útil. Tu não precisas de construir imediatamente uma carteira de ações individuais. Aliás, podes perfeitamente ter a maior parte da tua carteira num ETF diversificado e utilizar uma pequena parcela para começares a praticar a análise de empresas. E isto permite exatamente separar duas coisas: a construção patrimonial de longo prazo e a própria aprendizagem do investimento em valor. Tu não precisas de colocar todo o teu futuro financeiro nas primeiras empresas que analisas. Podes ir aprendendo gradualmente. Imagina alguém que consegue investir 150 euros por mês. Muito bom. Mas tu não precisas decidir que os 150 euros serão todos utilizados em empresas individuais. Podes manter uma base diversificada e reservar uma pequena parte para construir posições em empresas que tu estudaste. Com o tempo e à medida que o conhecimento e o capital crescem, a tua estrutura pode então evoluir. Não existe qualquer prémio por tornar uma carteira complexa no primeiro ano. Uma das melhores coisas que podes fazer para começar a aplicar o Value Investing é criar uma lista de acompanhamento, a chamada Watching List. Não é uma lista de ações que alguém te recomendou.
é uma lista de empresas que tu gostarias de compreender. Começa por negócios relativamente simples. Empresas cuja atividade tu consigas explicar numa única frase. Como é que ganham dinheiro? Quem é que são os clientes? São particulares? Empresas? Porquê que escolhem os clientes aquela empresa? O produto ou o serviço vai continuar provavelmente a ser relevante daqui a alguns anos? E esta simplicidade ela é importante. Quando estás a começar, tu não tens qualquer obrigação a analisar empresas extremamente complexas, como bancos, seguradoras ou até biotecnológicas, que te podem exigir conhecimentos específicos que talvez ainda não tenhas. Isto não significa que nunca poderás analisá-las, mas significa apenas que o círculo de competência cresce com o tempo. Escolher inicialmente empresas que tu compreendes reduz-te uma enorme quantidade de risco analítico. Depois disto, cria uma pequena ficha para cada empresa. Não precisas de utilizar 40 indicadores, nada disso. Podes começar simplesmente por responder a algumas questões fundamentais, como: o negócio está a crescer? É lucrativo? Consegue gerar dinheiro? A dívida é razoável? E a gestão? A administração parece utilizar bem o capital que tem ao dispor? E a empresa possui alguma característica que dificulta a concorrência de outras? Isto é importante. E só depois disto chegamos à parte do preço. E acredita, esta ordem ela é importante. Primeiro o negócio, depois a avaliação. Porque começar pelo preço cria uma tentação muito grande de procurar razões para comprar aquilo que já parece barato. E não precisas de fazer um curso de contabilidade antes de fazer as tuas primeiras análises. Aliás, eu nunca fiz nenhum curso de contabilidade, mas já fiz cursos de análise de ações. Mas existe aqui alguns conceitos que tu deves compreender primeiro. O primeiro deles é a receita. Quanto vende a empresa? E, sobretudo, como é que essa receita evolui ao longo do tempo. Uma empresa que cresce consistentemente é diferente de uma cuja receita oscila violentamente, embora essa volatilidade possa ser normal em determinados setores. Depois temos o lucro. Quanto é que sobra depois das despesas? E não devemos olhar apenas para o lucro líquido. É importante também aprender progressivamente a observar o fluxo de caixa. Pois uma empresa pode apresentar lucros contabilísticos e ter dificuldade em transformar esses lucros em dinheiro. Por isso, o free cash flow, ou fluxo de caixa livre, é extremamente útil no caso, pois de uma forma simplificada, ele ajuda-nos a perceber quanto dinheiro sobra depois da empresa financiar as suas necessidades operacionais e os investimentos que foram necessários para manter e desenvolver um negócio. Outro ponto, quanto a mim fundamental, que deves também analisar é a dívida. A dívida, por si só, ela não é automaticamente um ponto negativo. Muitas empresas, inclusive, utilizam a dívida de uma forma perfeitamente saudável. O problema aqui aparece quando a dívida cresce demasiado relativamente à capacidade da empresa para gerar resultados e caixa. Já agora, taxas de juros mais elevadas também tornam esta análise ainda mais importante. Depois, temos as margens. Quanto da receita se transforma em lucro operacional ou líquido? Uma empresa com margens estáveis e capacidade para manter preços pode ser uma vantagem extremamente interessante. E, finalmente, temos o retorno sobre o capital. Aqui começamos a perceber se a empresa consegue transformar o dinheiro investido no negócio em resultados económicos. Mas calma, tu não precisas dominar todos estes conceitos no primeiro dia. Mas se queres escolher empresas individuais, tens de começar a aprendê-los, sem dúvida. E o PER é provavelmente um dos rácios mais conhecidos, que é o preço dividido pelos lucros. De uma forma extremamente simplificada, indica-nos quantas vezes os lucros anuais estão a pagar pela empresa. Um PER de 10 parece muito barato do que um PER de 30. Mas atenção, que isto pode ser completamente enganador. Uma empresa com um PER de 10 pode estar num setor que está em declínio
ou ter uma dívida elevada ou lucros temporariamente no máximo. Uma empresa com perto de 30 pode estar a crescer rapidamente, ter margens elevadas, quase nenhuma dívida e grande capacidade de investimento. O PER, ele não te diz se uma ação é boa. Ele dá-te uma das peças da análise. O mesmo aplica-se ao Price to Book, ao Dividend Yield, ao EV sobre o EBITDA e outros muitos rácios. São ferramentas, não são respostas automáticas. E uma das competências que vais desenvolver com o Value Investing é precisamente o deixar de procurar o rácio mágico. Ele não existe. Uma empresa é um sistema económico demasiado complexo para ser reduzido a um único número. E quando falamos de valor intrínseco, muitos iniciantes encontram imediatamente o modelo DCF, Discount Cash Flow, com dezenas de variáveis e pensam que nunca conseguirão fazer aquilo. Mas não precisas de começar por aí. O objetivo inicial pode ser simplesmente pensar em intervalos. A empresa parece manifestamente cara ou parece razoavelmente avaliada? Ou existe aqui um desconto significativo relativo a hipóteses conservadoras? Mais tarde, podes aprender a construir modelos de fluxo de caixa descontados. Mas, mesmo um DCF sofisticado, ele não traduz nem produz uma verdade absoluta. Pequenas alterações nas hipóteses de crescimento ou taxas de desconto podem alterar basicamente o resultado. Por isso, eu gosto muito de pensar em intervalos de valor do que em números exatos. Tu podes construir um cenário prudente, um cenário base e um cenário favorável. Se mesmo num cenário prudente a empresa parece atrativa, tens uma situação bastante diferente daquela em que parece que tudo corre perfeitamente. E é aqui que entra novamente a margem de segurança. O objetivo não é provar que uma empresa vale exatamente 37,42€. É perceber se o preço atual te oferece uma relação interessante entre o que podes ganhar e aquilo que pode correr mal. Mas agora deixo-te outra questão. Quanto dinheiro precisas para a primeira posição? Não existe aqui um valor universal. Vai depender do tamanho da tua carteira e da própria possibilidade de comprar frações de ações. Outro ponto que deves ter em atenção é se a corretora cobra comissões. Pois se tiveres, imagina que pagas 5€ para comprar 25€ de uma ação, perdeste aqui imediatamente 20% em custos. Neste caso, mais vale acumular capital durante algum tempo e comprar mais tarde. Se a corretora não tiver custos, ou se tiver custos muito baixos, ou mesmo o plano fracionado, o problema reduz-se muito. Mas atenção que os custos continuam a importar. Spreads, comissões cambiais, sim, se tu comprares ações que não sejam em euros, tu vais pagar comissões cambiais. O investidor com pouco capital precisa até de ser especialmente atento aos custos, porque uma comissão fixa representa uma percentagem muito maior de uma pequena operação. A estratégia ela pode ser excelente e mesmo assim os custos destruírem-te parte significativa do teu retorno. Outro erro frequente é pensar que porque recebemos ou conseguimos poupar dinheiro todos os meses, temos de encontrar uma nova empresa todos os meses. Não tens. Tu podes reforçar uma empresa que já conheces, se ela continuar atrativa, podes reforçar um ETF ou podes simplesmente acumular dinheiro até surgir uma oportunidade. O mercado, ele não trabalha segundo o calendário do teu salário. Pode haver meses em que encontras várias empresas interessantes e outros meses em que não encontras nenhuma. A capacidade de esperar, honestamente, faz parte da estratégia. Isto é particularmente importante para carteiras pequenas, porque o excesso de posições pode transformar-se rapidamente numa enorme dispersão. Uma boa empresa que estudaste profundamente, ela pode justificar vários reforços ao longo do tempo. Tu não precisas de procurar constantemente um ticker novo apenas para sentir que estás a fazer alguma coisa. Existe igualmente o perigo de começar pelo dividendo, pois muitas pessoas com pouco capital aproximam-se do value investing exatamente através do dividendo. Vêem uma empresa que paga um dividend yield de 7 ou 8% e pensam, esta empresa paga-me enquanto eu espero. Pode ser verdade, mas por norma uma yield elevada pode ser também ele um sinal de problema. A yield sobe
quando o preço cai. E calma, aqui não falo de REIT. O REIT tem uma análise completamente diferente. Se quiseres que eu traga a análise de REIT, deixa-me nos comentários que eu faço um episódio sobre isso. Se o mercado acredita que o dividendo será reduzido, o próprio preço ele pode cair muito antes do corte acontecer. É por isso que nunca deves analisar um dividendo isoladamente. Tens sempre de te perguntar se ele é sustentável, se a empresa gera caixa suficiente para o pagar, qual é o payout ratio dessa empresa, existe dívida elevada e depois o pior de tudo, se o dividendo está a ser financiado por endividamento. Uma empresa que paga 8% e corta o dividendo para metade pode ser muito menos interessante do que uma que paga 2%, mas aumenta o pagamento de forma sustentável durante anos. O value investing, ele não procura rendimento aparente. Ele procura valor económico. E para quem tem pouco capital, comprar progressivamente pode ser uma estratégia muito, muito útil. Em vez de tu tentares acertar no preço perfeito, até porque não há timing perfeito, tu podes construir uma posição ao longo do tempo. E calma que isto não significa comprar automaticamente sempre que a ação cai. Não tens que ter um mecanismo, se ela cair 3%, tu compras, cair mais 3%, compras outra vez. Cada reforço que fazes deve continuar a passar pela tua análise. É tão simples quanto isto. Mas dividir a posição em várias compras reduz-te muito aquela pressão psicológica associada ao momento de entrada. Mas mesmo eu, quando compro, eu divido a minha entrada por 3/3. Mas se quiseres que eu traga mais sobre isso, diz-me que eu também te posso fazer um episódio e falar como é que eu faço as minhas compras e como é que analiso. Imagina que decidiste que uma empresa pode representar no máximo 5% da tua carteira quando a posição estiver completa. Tu não és obrigado a comprar exatamente os 5% de uma vez. Podes iniciar uma posição menor quando a avaliação entrar numa zona interessante e reforçar se o preço melhorar ou se os próprios resultados da empresa confirmarem a tese. E isto é particularmente adequado aos investidores que estão ainda a aprender ou agora a começar, pois permite que a convicção cresça juntamente com o conhecimento e não confundas queda com margem de segurança. Quando uma ação que acompanhamos cai 20%, o nosso cérebro tenta imediatamente pensar: agora está barato. Mas está barato relativamente a quê? Ao teu valor estimado? São coisas diferentes, não mistures. Uma empresa ela pode cair porque os resultados ficaram piores. Se o valor intrínseco também caiu mais depressa do que a cotação, a empresa pode ter ficado mais cara apesar da sua queda. Por isso, sempre que houver uma queda significativa, tu deves rever a tua tese antes de comprares mais. Ver o que mudou, se foi apenas sentimento ou se existe alguma informação nova que levou a isso. E agora quero deixar esta pergunta: e se só se conseguires investir 50 € por mês? Então investe 50 € por mês. Não existe aqui um valor abaixo do qual a disciplina deixe de contar. O que muda é a forma como tu implementas a tua estratégia. Podes acumular capital durante alguns meses ou usar o fracionamento. O importante é não sentir que por investir pouco tens de assumir mais riscos para compensar a carteira ser pequena. Esse é talvez um dos erros mais perigosos que eu vejo. O maior motor da tua carteira nos primeiros anos será provavelmente o dinheiro que consegues acrescentar, não uma rentabilidade extraordinária. Se tu tens 1000 € investido e consegues colocar mais 1200 € ao longo do ano, estes reforços têm um impacto enorme. Por isso, nos primeiros anos, deves dedicar tanto esforço a aumentar a capacidade de poupança e rendimento, como a procurar retornos adicionais. Uma ferramenta extremamente simples e gratuita é manter um diário de investimento. Antes de comprares, escreve porque é que estás a comprar. Não precisa de ser um relatório de 20 páginas. Uma página pode ser suficiente, ao menos. Qual é o negócio? Qual é o principal risco? Qual a tua estimativa de valor?
e o que é que te faria mudar de opinião. Depois, guarda. Quando a empresa cair ou subir muito, regressas a este documento e lê. É impressionante como a nossa memória ela reconstrói a tese depois dos próprios acontecimentos. Pensávamos uma coisa antes do momento de compra e meses depois acreditamos que tivemos sempre outra razão. E o diário impede parte dessa reconstrução e, honestamente, também te permite aprender muito. Passado um ano, tu podes rever as tuas decisões. Onde é que acertaste? Onde é que erraste? Onde tinhas demasiada confiança? Onde é que compraste demasiado cedo? Onde é que vendeste demasiado cedo? O objetivo não é criares um histórico para te castigares. É simplesmente, sim, melhorares o teu próprio processo. E honestamente é das ferramentas mais valiosas do Value Investing e custa 0 euros. Também é a frase: eu não percebo suficientemente esta empresa. Não existe nenhuma obrigação em investir em inteligência artificial porque é o tema do momento. Tu não tens de investir em semicondutores, em bancos ou em biotecnologia. Podes passar. O universo de empresas é um monstro. Warren Buffett popularizou a ideia de círculos de competência precisamente por isso. Tu não tens de compreender tudo. Tens de saber aproximadamente onde terminam os teus conhecimentos e trabalhar para alargar essa fronteira ao longo do tempo. Não queiras ter tudo de um dia. E essa humildade é particularmente importante quando estás a começar, porque é muito fácil nós confundirmos algumas horas de pesquisa com conhecimento profundo. Se tu ainda não compreendes o negócio, continua a estudar. Não há urgência, o mercado não vai a lado nenhum. Se eu estivesse a ensinar alguém que nunca aplicou Value Investing e tem pouco capital, honestamente eu começava de forma simples. Primeiro, garantir que existe uma base financeira e que o dinheiro pode permanecer investido vários anos. Depois, escolheria um pequeno grupo de empresas relativamente compreensíveis para estudar. Não para comprar, mas para estudar. Aprenderia a ler pelo menos as partes fundamentais do relatório anual. Tentaria perceber receitas, lucros, fluxos de caixa, dívida, margens e retorno sobre capital. Depois, compararia esses dados ao longo de vários anos. Só então eu começava a pensar na avaliação. E quando surgisse uma empresa que considero interessante, iniciaria uma posição pequena. Não para ganhar imediatamente muito dinheiro, mas sim para começar a transformar o conhecimento teórico em experiência real. A primeira posição vai te ensinar coisas que nenhum livro te ensina. Ele vai mostrar como é que tu reages quando a ação sobe 15% e quando cai 20%. Vai-te mostrar se tu sentes necessidade de verificar a cotação todo o santo dia. Se tens vontade de vender o título por medo, que é algo que eu também vejo muito, uma ação cai 10%, é logo vender. Se tu te tornas demasiado confiante quando sobe, que é outra coisa que eu vejo muito, sobe 10%, vende. Esta aprendizagem psicológica, ela também faz parte do Value Investing. Aliás, é uma parte que eu considero muito importante. E tu não precisas de vencer o mercado no primeiro ano. Isso é algo que eu também vejo muito, pois existe aqui uma pressão muito estranha, para mim é muito estranha, sobre quem começa a escolher ações. É que começamos imediatamente a comparar rentabilidades com o S&P 500 ou com outro índice, seja ele qual for, o PSI ou o DAX. A comparação é útil, sim, considero que seja útil, então se tiveres uma carteira diversificada mais útil é, mas não devemos transformar os primeiros 12 meses num exame definitivo. Ainda estamos numa fase de aprendizagem. Se a tua carteira individual não conseguir bater um ETF simples, quando eu falo simples, não é um de ações,
Depois de vários anos, e tendo em conta o risco e o trabalho que está a ser envolvido, essa informação sim deve ser levada a sério. Talvez a melhor decisão seja manter a maior parte da carteira em ETFs. Isso não significa um fracasso. Significa que utilizaste dados para avaliar o teu próprio processo e podes chegar à conclusão que realmente ações individuais não te dão aquilo que tu queres. O Value Investing, ele não obriga ninguém a escolher 100% de ações de carteiras individuais. Aliás, a minha carteira é uma parte. Ok, não vou dizer veja no início do mês. Também podes aplicar princípios de valor numa parcela da tua carteira enquanto utilizas soluções passivas para o núcleo dela. A sofisticação não está em fazer-se tudo sozinho, longe disso. Está em perceber exatamente onde é que realmente tu estás a acrescentar valor. Agora quero-te falar sobre os erros que tu deves tentar evitar no início. Não precisas de evitar todos os erros. Isto seria impossível, vá. Mas existem alguns que não te vão acrescentar grande aprendizagem. O primeiro deles, não utilizar dívida ou alavancagem para começar. Isso é algo que eu vejo muito, mas não recomendo de todo. Não concentrar uma parte enorme do património numa primeira ideia. Não comprar apenas porque a ação caiu. Não seguir automaticamente a carteira de outras pessoas. Não confundir uma empresa conhecida com uma empresa bem analisada. Não perseguir aquelas yields extraordinárias. E algo que eu considero de extrema importância, não alterar a estratégia de 2 em 2 semanas. O maior objetivo inicial não deveria ser de todo maximizar a rentabilidade. De todo. Deveria ser sobreviver financeiramente, intelectualmente, tempo suficiente para te tornares um investidor melhor. Como vês, o Value Investing não é uma estratégia reservada a investidores milionários. É sim uma forma de pensar. É olhar para uma ação e para perceber que por trás dessa cotação existe todo um ecossistema da empresa. É tentar compreender essa empresa antes de comprar. É separar o preço do valor. É também procurar margens de segurança, ou seja, comprar tempo. E honestamente começa quando tu percebes que o dinheiro que tu tens, seja muito ou pouco, merece um processo racional antes de ser colocado em risco. E isso tu podes começar a fazer hoje. Obrigado por ficares até ao final e até ao próximo episódio. E não se esqueçam, se quiserem vídeos onde eu falo sobre análise de REITs ou se quiserem que eu fale como é que eu faço a análise da compra de uma empresa, aplicando o Value Investing, cada vez faço mais, digam-me nos comentários ou mandem mensagem se forem mais tímidos. Obrigado.